Graças a Deus. Antes de estudarmos a palavra de Deus, eu quero compartilhar algo com vocês para que vocês estejam orando. Esta Bíblia aqui, ó, Bíblia Missionária de Estudo, uma Bíblia que foi sonhada há muitos anos pelo pessoal que trabalha com missões e ela acabou acontecendo ao longo de alguns anos. Eu tive o privilégio de escrever as notas de 1º e 2º Coríntios e pronto, foi lançada, bênção, está sendo muito usada obviamente no Brasil e lugares que falam português, obviamente. Acontece que eles estão agora eles vão lançar esta mesma Bíblia em espanhol e em inglês. E em espanhol deve ser as mesmas notas, com algumas alterações com autores hispanos. E em inglês será a tradução das notas que temos aqui. Então, até me pediram para eu fazer as traduções. Eu não sei nem o que eu faço da vida, mas pediram para eu fazer a tradução das notas de 1º e 2º Coríntios. O que é um grande privilégio, mas é um trabalho imenso, né? É uma coisa grande demais, muita responsabilidade. Escrever em português é uma coisa, né? Mas eu peço que vocês estejam orando, por favor. Se você tiver sem uma Bíblia, nós queremos oferecer para você uma Bíblia para leitura. Aí é só levantar a mão, o Marcos está nos ajudando. Enquanto isso, você que já está com a sua Bíblia, aí nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Mais alguém precisa de uma Bíblia para agora? Obrigado. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 17 até o fim do capítulo. Esse texto é um texto, obviamente, escrito à igreja de Corinto. E por que é importante a gente saber disso? É importante a gente saber disso por características da igreja de Corinto. A igreja em Corinto, ou de Corinto, era uma igreja que tinha certas dificuldades de manter a unidade da igreja. Existiam grupos, existiam separações, existiam dificuldades imensas dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai escrevendo e ele vai tentando endereçar a estas, não só às pessoas, mas aos assuntos que sejam extremamente importantes. E nesse momento ele vai falar a respeito da ceia do Senhor, né, e que nós vamos participar hoje. E ele vai ensinar para a gente alguns princípios. E é importante a gente saber esse pano de fundo para a gente poder compreender um pouquinho. Na igreja em Corinto havia um outro problema. Existiam algumas pessoas que eu acho que tudo que eles faziam era falar mal de Paulo. Esse era o ministério deles, era falar mal de Paulo. E Paulo então tinha dificuldades, porque ele não ficava em Corinto, obviamente, ele escrevia, etc., fez viagens, mas tinha essa dificuldade. E eram pessoas que falavam muito mal do apóstolo, né? E o apóstolo ele dizia, olha, vocês têm que entender princípios de Deus para vocês poderem compreender como reagir a essa situação. Vocês têm que entender os princípios espirituais. Então era uma igreja assim, que era meio turbulenta a situação, a vida interna dela. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 em diante. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há
quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pai, esta é a tua palavra, palavra de poder, palavra que cremos, inspirada pelo Espírito Santo, e que foi, ó Deus querido, trazida para o apóstolo Paulo, e que foi dada a ele, Senhor, para esta igreja e para nós também, porque os teus princípios são eternos. Eu quero, ó Deus, pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, abra a nossa mente e fala, Senhor, porque se o Senhor falar, nós nos calaremos. Mas se o homem falar, Senhor, serão apenas palavras. Tem misericórdia de nós, oramos em nome de Jesus. Amém. É claro, pelo texto você já percebeu isso, que a experiência da ceia naquele período era diferente da nossa. Por quê? Porque eles tinham a refeição. A ceia, ela nasceu a partir da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica nasceu dentro da ceia deles, da comida, né? Da ceia de comida. Um momento em que eles comiam o carneiro, vocês lembram disso, né? Ervas amargas e pão sem fermento. E então, naquele momento em que eles estavam celebrando a Páscoa judaica, é que Jesus traz então os princípios da ceia. Quando ele pega o pão e parte o pão e distribui aos seus discípulos e diz: isto é meu corpo, que é partido por amor de vós. Da mesma maneira, ele pega o cálice do vinho que estava ali à mesa, que eles tomavam, e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Então, a ceia, ela nasce num momento de refeição. Dentro da estrutura da igreja evangélica moderna é que a gente não tem mais isso. A gente pica um pãozinho bem pequenininho, né? E a gente tem um cálicezinho bem pequenininho e a gente distribui rapidinho, porque o povo quer ir embora, né? Então é um negocinho rapidinho e a gente não entende o significado das coisas. Aí você lê um texto como esse, não fala com a gente, né? Porque Paulo diz assim: escuta, gente, quem está com fome, come em casa, né? Não é o nosso caso aqui, né, gente? Porque ninguém está matando a fome com o pão que tem aqui. Então, na verdade, eles tinham uma refeição. Essa refeição era chamada de refeição ágape ou agape, que é a palavra grega para amor. Era um momento muito importante na vida da igreja. Era um momento de comunhão muito importante na vida da igreja.
E era naquele momento de refeição que eles participavam da ceia. Então veja, quando o apóstolo começa a sua ministração, ele deixa claro algumas coisas. Ele diz assim: nisto que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Você imagina a cena. O que Paulo está dizendo é que esse povo, ao invés de entender o que estava fazendo, fazia as coisas simplesmente mecanicamente. Então tem comida à mesa, vamos comer. Né? Tem o vinho lá, vamos beber. Ele disse que chegavam alguns que ficavam bêbados. Né? Nós não usamos vinho na ceia. Isso há muitos e muitos anos a igreja evangélica não faz isso por conta de pessoas que têm problema com álcool, alcoolistas ou alcoólatras, etc. Não por sermos absolutamente contrários a isso, não é nada, essa não é a questão. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: o pessoal fica bêbado, gente. Que doideira é essa? Quer dizer, além de comer, não deixar para os outros, ainda fica bêbado. Então, qual era o objetivo aqui? O objetivo da palavra de Paulo é mostrar para a igreja o seguinte: irmãos, existem princípios espirituais por detrás de ações ritualísticas. O ritual não é ruim necessariamente, ele só é ruim quando é só ele. Quando é só ele, quando ele existe para ele. O ritual é para mostrar um princípio espiritual. Assim como símbolos, não é verdade? Então, por exemplo, quando a gente utiliza uma cruz vazia, né, nós não estamos aqui, vamos lá no pé daquela madeira, ajoelhar e passar a mão e pedir bênção. Claro que não. Aquilo é um símbolo, está mostrando para a gente uma realidade espiritual. Qual que é a realidade espiritual? Que Jesus morreu e ressuscitou, a cruz está vazia. Assim, outros símbolos que a gente tem, que são símbolos cristãos, muitas vezes utilizados, o peixe, né? Porque o nome peixe em grego, ictus, é um acróstico, né? Para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, isso em grego. Né? Iesu Christos, Rios, Eu Soter, alguma coisa assim. Quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então, por isso que os cristãos acabaram se escondendo por detrás desses símbolos, porque eles eram perseguidos. Então, quando eles faziam assim na areia, né, facinho de fazer um peixinho, já diziam: nós somos cristãos. Nós temos esse mesmo coração. Então, o ritual, ele serve para nos mostrar um princípio espiritual. Se você vir aqui, comer um pão, beber o cálice, simplesmente por isso, qual que é o sentido? Não é? Qual que é o sentido? Qual que é o significado de você fazer isso? Então, o que Paulo está dizendo é: irmãos, preste atenção, o culto ao Senhor tem que ter inteligência. Romanos 12, versículo 2, diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. É o versículo 1 que eu queria lembrar. Não vos conformeis... não, o número 2, esse é o número 1. O que é a mente humana, né? Eu pensando que estava falando de cor. Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com estes... Não é o 2, é o 1 mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que é um culto racional? Ele não está falando que é um culto da razão ou para a razão, mas ele está dizendo que tem que ser alguma coisa inteligente. O que vocês estão fazendo tem que ser inteligente. Por que você faz? Essa é uma prática que eu assumi na minha vida há alguns anos. E me custa muito, me custa pelo seguinte, porque toda vez que você faz perguntas, você tem que procurar uma resposta. E nem sempre a resposta é evidente, nem sempre a resposta é clara. Mas a pergunta é: por quê? Tipo, por que você veio hoje à noite?
Aí eu vim porque melhorou a temperatura. Olha a razão. É a razão. A razão é essa, quer dizer, eu vim porque melhorou. Eu vim porque deu para sair de casa. Eu vim porque eu não estou gripado. Eu vim porque eu... Ou eu vim por alguma outra razão espiritual. Por que eu vou participar da ceia? Ah, eu vou participar da ceia porque é o primeiro domingo. Quem falou para você que a ceia tem que ser no primeiro domingo? Pastor, é? Eu não. Eu não inventei isso. Alguém falou e alguém ficou assim porque eventualmente ficou mais simples, mais fácil para se trabalhar, sei lá. Agora, quando que tem que ser a ceia? Quando a gente se reúne. Deveria ser todo domingo. Né? Por questões logísticas, etc., o pessoal vai tirando. E o problema, sabe qual é? É que a gente que eu estou dizendo, a gente que ama Jesus, a gente que é crente, a gente vai aceitando essas coisas e assim não faz questionamentos. Por quê? Qual que é a razão? Né? Por que a gente canta no culto? Por que a gente tem o momento da mensagem? Por que a mensagem ela é mais comprida do que as músicas? Hoje em dia não, hoje em dia as igrejas têm mais música que pregação. Por que tem mais... por que tem ceia? Né? São símbolos importantes para lembrar a gente. Agora o símbolo em si, o ritual em si, ele não serve para nada. Deu para entender? Se uma pessoa, por exemplo, que não tenha Cristo na sua vida como seu Salvador, for participar da ceia do Senhor, a Bíblia diz é um perigo. Então aquilo que é uma bênção pode se tornar um perigo. A gente vai ver já daqui a pouco. Pode se tornar um perigo. Por quê? Porque não é o ritual pelo ritual. É o significado. Por quê? Por que é que Jesus morreu na cruz? Por que é que nós celebramos a sua morte e ressurreição? Por que é que a Bíblia fala em corpo de Jesus? Por que é que Jesus disse para os judeus, se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, vocês não têm vida? Se não comer o meu corpo e beber o meu sangue. Por isso que os cristãos, eles eram muitas vezes, nos movimentos de perseguição, os cristãos eram chamados de antropófagos. Eles são perigosos, esse pessoal come gente. Eles diziam que os cristãos comiam criancinha. Aí então corriam atrás dos cristãos, prendiam os cristãos, matavam os cristãos, jogavam na arena, jogavam para os animais, queimavam vivos, etc. Porque diziam, esse povo merece morrer. Tudo aquilo que não tem o princípio espiritual por detrás, na compreensão exata daquilo que Deus estabeleceu, se torna radicalismo. E o radicalismo é perigoso. Ok? Você nunca viu dois cristãos brigando por causa da igreja? Dois cristãos brigando por causa da Bíblia? Nunca viram isso? São discussões, são momentos de ofensa. Né? Agora eu não sei por que voltaram a discutir a diferença entre o calvinismo e o arminianismo. E o pior não é isso, o pior é que quem discute são aqueles que menos sabem. Porque quanto mais ignorante você é sobre algum assunto, mais radical você é. Quanto mais você estuda o assunto, mais você descobre que você não sabe nada. Então você fica quieto. A verdade é essa. Eu não entro em muitas discussões porque eu não domino. Eu não domino. Depois de tantos anos estudando, eu cheguei à conclusão que eu preciso depender da graça do Senhor e da revelação do Espírito Santo na palavra. Para que eu vou discutir isso? O que é que vai mudar na vida dos outros? Então veja, Paulo começa o assunto dizendo, quando vocês se reúnem, está sendo pior do que quando vocês não se reúnem. Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Queridos, o culto ao Senhor tem que melhorar a minha vida. A igreja tem que melhorar a minha vida. Aquilo que eu faço na obra de Deus tem que melhorar a minha vida. Porque se não melhora a minha vida, tem algum problema por detrás. Tem alguma coisa que não vai bem. E não vai bem comigo, não vai bem comigo no meu relacionamento com o Senhor. Por isso Paulo ele continua dizendo que há divisões entre vocês, etc., aquilo que eu já falei. E aí ele diz assim, no versículo 19, não entendam esse versículo assim, ao pé da letra, senão você não entende. Porque diz assim, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós.
Como importa? Ele está acabando de falar que não é para ter partido. Isso aqui é uma forma irônica de se falar. Tá certo? Mas não é só ironia. Existe uma outra questão aqui. Você só descobre aquilo que é real e verdadeiro quando você faz comparações, certo? Por exemplo, Jesus disse a seguinte frase: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Por que é necessário? Não é que é necessário porque Deus quer que os escândalos... Não é de Deus isso. É necessário porque a vida é assim, porque o mundo é assim, o mundo jaz no maligno. Quando Jesus contou a parábola do trigo e do joio, né, ele falou que o joio foi plantado aonde? No meio do trigo. O joio, disse Jesus, são os filhos do maligno. E o trigo são os filhos do reino. Então Jesus está dizendo que filhos do reino vivem junto dos filhos do maligno. E aí, quando é uma parábola, quando Jesus está contando essa parábola, os empregados que ficam sabendo que tem joio na plantação, ele diz para o patrão: patrão, o que aconteceu? Ele diz: o inimigo fez isso. Ah, mas e daí? Então o senhor quer que a gente vá lá cortar? Ele diz: não mexa. Por quê? Porque o joio e o trigo, quando eles são pequeninos, são iguais quase, são muito parecidos. Que é o joio é aquele matinho que parece um trigozinho. É um matinho compridinho, verdinho. E o trigo, quando ele está nascendo, ele parece uma graminha. Vocês já viram uma plantação de trigo. Parece uma graminha, só tem folha. Depois é que vem aquele fruto, né? Então ele disse: espere crescer, porque depois que crescer, fica evidente. Principalmente na hora da colheita. Por quê? Porque o trigo, para ser colhido, ele tem que secar. Então aquela plantação que era verde, fica que cor? Amarela, linda, parece ouro. Linda, né? Na hora de colher. Então fica aquele amarelo ouro lindo e aquele monte de verdinho no meio. Aí fica claro. Aí diz: agora vocês podem ir lá, vão lá, pega o joio, amarra, joga no fogo. E pega o trigo e traga para mim, né? Obrigado pela água. E aí, o que o Senhor Jesus, quando os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus, e eles fazem a seguinte pergunta para o Senhor: Senhor, explica-nos a parábola do joio. Jesus disse assim, presta atenção: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. A boa semente são os filhos do reino. O campo é o mundo. O inimigo do homem é o diabo. O inimigo do homem da parábola, que na verdade é o inimigo de Jesus. O inimigo é o diabo. O joio são os filhos do maligno. A colheita é a consumação dos séculos. E os que vão colher, os ceifeiros, são os anjos. O que Jesus quis dizer com isso? Ele disse que nós só vamos ver certas diferenças, ou melhor, nós só vamos ver certas separações acontecerem na colheita. Enquanto isso, o que nós devemos fazer? Crescer. Qual que é o objetivo do trigo? Crescer e dar fruto. Ponto. Crescer e dar fruto. Se ele não crescer e não der fruto, ele não cumpre a sua função da sua natureza. Da mesma maneira, para que nós existimos? Quem cresceu na igreja e ouviu e aprendeu as confissões, os catecismos, vamos lá. Para a glória de Deus. A Bíblia diz isso, Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Qual o objetivo da minha vida na terra? Glorificar o nome do Senhor. Esse é o ponto máximo da minha vida, glorificar o nome de Jesus. Deixa eu fazer aqui abrir um pouquinho aqui. Você se lembra que a palavra de Deus ensina que
Deus criou Adão, criou a Eva, e aí Deus chamou Adão e Eva e disse, olha, vocês devem crescer e se multiplicar e encher a terra. Por que eles tinham que encher a terra? Porque ela estava vazia. Então todo lugar que tiver vazio a gente tem que encher. Nós temos que ir tudo para o norte do Canadá. Por quê? Tem sempre um princípio espiritual por detrás. Queridos, a Bíblia diz que esta terra deverá ser cheia da glória de Deus como a água cobre o mar. Se essa terra tem que ser cheia da glória de Deus, como é que essa glória vai chegar na terra toda? Através dos homens e mulheres. Presta atenção. Através de nós. Qual que é a nossa função aqui na terra? É glorificar o nome do Senhor e encher a terra da glória de Deus. Por isso que o cristão, onde ele está, ele glorifica o nome do Senhor, porque é para isso que nós nascemos. Nós nascemos para que a glória de Deus se manifeste em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as coisas que a gente faz. Nós temos alguns mandatos que a Bíblia ensina para a gente lá em Gênesis. O que é um mandato? É algo que foi definido pelo Senhor e é isso que tem que acontecer. O mandato espiritual. Por exemplo, quando você vê o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor criou os céus e a terra, não é? Em 6 dias, e no 7º ele descansou. Mas a Bíblia diz que o que ele fez com o 7º dia? O único dia que ele abençoou e santificou foi o 7º. Todos os outros foram dias bons, ele viu que era muito bom, etc., e foi criando. Mas o 7º dia, a Bíblia diz que ele abençoou e santificou. E aí o Senhor disse o quê? 6 dias trabalharás. E o 7º é do Senhor. O 7º dia é para o Senhor. É um dia de dedicação para Deus. É um dia em que eu vou viver para Ele. É um mandato espiritual. Mas o segundo mandato é o mandato família. É um mandato de relacionamentos. Quando o Senhor mandou que Adão e Eva tivessem filhos. E o terceiro mandato é um mandato interessante, queridos, que a gente não presta atenção. Que é a vontade de Deus que eu glorifique o nome do Senhor em tudo que eu fizer. Vou fazer uma pergunta. Você consegue glorificar o nome do Senhor trabalhando onde você trabalha? Quando? A gente divide, e essa divisão não é bíblica. Essa coisa de falar isso aqui é sagrado e isso aqui é profano. Isso é sagrado, isso é profano. Isso é sagrado, isso é profano. A gente vê sagrado e profano nas atitudes, mas você não vê isso na divisão de trabalho. Por exemplo, não tem, a não ser que seja um trabalho, meu Senhor Jesus, não estamos falando de coisa legal aqui, né? Eu não estou falando de coisa ilegal, mas estou falando, um artista, por exemplo, ele pode glorificar o nome do Senhor? Pintando uma tela, cantando, tocando, pode? Deve. São 3 mandatos. Um mandato é o mandato para Deus, é vida com Deus. O outro é o mandato vida com a família e o outro é o mandato vida com o trabalho. Para Deus ele vê no mesmo pé. O que acontece é que a gente não vê. Então a gente faz assim, a minha vida com Deus é domingo. Olha lá ainda, né? Se eu tiver tempo, se eu tiver vontade, se eu não tiver outra coisa melhor para fazer, eu vou no culto. Então, domingo, certo? Esse é o meu dia de louvar e de glorificar o nome do Senhor. E o que eu faço os outros 6 dias? O que eu quiser, do jeito que eu quiser. Vivo do jeito que eu quiser.
As muitas vezes que eu, como pastor, recebi reclamações nas igrejas onde eu pastoreei, das pessoas dizendo assim: pastor, como é difícil fazer negócio com crente. Mas por quê? Não tem palavra. Faz um negócio, depois desfaz. Chama de irmãozinho que é para poder diminuir o peso da responsabilidade. Não paga a conta. Fica com o nome sujo e assim por diante. Por isso tem gente que glorifica o nome do Senhor, nem crente é. Só não nasceu de novo ainda. Mas tem gente que glorifica mal o nome do Senhor do que muita gente que confessa o nome dele. Deu para entender o que eu quero dizer, queridos? Porque senão a gente fica achando uma coisa que é perigosíssima. Eu entreguei minha vida a Cristo, agora vale tudo. Porque como Deus é bom e maravilhoso, Ele vai cuidar de mim. Então Deus vai apagando todos os erros que eu vou fazendo. Eu inclusive, já aprendi, eu já faço até oração pedindo perdão pelos pecados do futuro. Que é para já ficar com o caminho livre. Da onde que nós tiramos isso? Por exemplo, a mensagem da graça de Deus é uma mensagem muito séria. Mas a graça, ela me traz liberdade, mas não me leva à libertinagem. A graça me leva a viver uma vida nova para Cristo e não viver uma vida errada e simplesmente achar que Deus, de alguma maneira, vai me perdoar porque Ele é bom. Romanos capítulo 6. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo diz, de modo algum. Como viveremos no pecado nós que para Ele morremos, diz Paulo. Uma vez que eu entreguei minha vida a Cristo, minha vida não me pertence mais. Ela é para a glória de Deus. Então, quando Paulo fala aqui aos coríntios, olha, vocês estão se reunindo, vocês vão para a ceia, etc. Estão fazendo tudo errado. Ele está dizendo, vocês não entenderam o que significa viver a graça de Deus na igreja, na ceia. O que a ceia significa? Vocês não estão glorificando o nome do Senhor, vocês estão piorando as coisas. Vocês estão criando um mau testemunho na obra de Deus. Vocês estão mostrando com as suas atitudes. E tanto faz como não fez. Versículo 23, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus fala do corpo, ele está falando de algumas coisas importantíssimas. A primeira coisa que ele está falando é que o pecado traz como consequência a morte. O que Paulo diz? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, quando Cristo morreu, ele tinha que morrer na carne. Ele tinha que morrer. Existem umas heresias que dizem que Jesus, o Cristo, o Cristo não morreu, quem morreu foi Jesus. Interessante, né? Outro dia aqui no Canadá eu estava conversando com um rapaz, eu não sei nem que religião que ele é, mas ele foi criado no islamismo. Mas eu não sei nem se ele continua, se ele não continua, não sei. Mas conversando com ele, ele falou assim, Jesus é muito admirado no Islã. Eu disse, e me conta um pouco mais sobre isso. Ele falou algumas coisas e tal, aí ele falou assim, só que eles acreditam que Jesus, quem morreu, foi um homem chamado Jesus, mas não o Filho de Deus. Se você crê nisso, você acaba com todo o Evangelho. Romanos 4:25 diz que ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu e ressuscitou, e isso tem que estar junto. Esse é o sentido. O corpo tinha que morrer.
Quando você está lendo lá em João, em 1 João, e ele diz assim, este é aquele que veio do céu, que veio por meio... Lembra ou não? Sangue, da água e do sangue. Por que da água e do sangue? Porque tem que ter o sangue. Sem o sangue de Jesus. Essa heresia já era da época dos apóstolos. Os gnósticos diziam isso. Não, quem morreu não foi. Quem morreu foi um homem lá. Um cara lá. Por quê? Porque o Logos saiu. É como se a presença de Deus saísse antes da morte e aí morre o homem. Não o Filho de Deus. Loucura, né? E se isso acontecesse, então qual seria a diferença para nós? Porque nós vamos seguir alguém, nós vamos seguir quem? Uma pessoa que morreu, sei lá quem? Não, nós seguimos a Jesus que morreu e ressuscitou. Por isso que Jesus disse, isso é meu corpo. Ele não disse, isso é meu espírito. Ele não disse, isso daqui significa a minha presença com vocês. Ele disse, é meu corpo, que é partido. E a palavra aqui é muito interessante porque o pão era o pão sem fermento. E pão sem fermento não é igual esse pão bonito que a gente tem aqui, né? Esse pão com fermento, né? O pão sem fermento parece uma bolacha, né? Ele é sequinho, ele não cresce. Então quando você vai partir, você quebra ele. Você não rasga, não, você quebra. Esse é pão que é partido por amor de vós. Jesus partiu o pão e deu aos discípulos. Disse, esse é meu corpo. Isso mostra uma outra coisa importante, que corpo na Bíblia é muito importante. O que eu faço por meio do corpo é muito importante. Tem crente até hoje que acha que não. Você quer ver quando? Quando o cara tem 2 famílias, por exemplo. Tem 2 famílias e está na igreja. Na boa. E por que ele faz isso? Ou ela faz isso? Porque não importa o que eu faço por meio do corpo, o importante é a minha alma. Certo? Está pululando igrejas de homossexuais no Brasil. Pululando, crescendo. Um monte. Qual que é o objetivo? O objetivo é dizer, o importante é que eu creio. Não importa o que eu faço ou deixo de fazer, o que é importante é a minha alma. Novamente aqui é a mesma questão dos gnósticos, é a mesma questão da heresia que nega que quem morreu foi Jesus, o Filho de Deus. É a mesma heresia. Certo? Ela é hedonista. Né? Isso é meu corpo, que é partido por amor de vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando Jesus fala em nova aliança, ele não... Você tem que perguntar qual que é a antiga, né? Se tem uma nova, porque tem uma antiga. Na verdade, não tem uma antiga. Tinha várias outras antigas. Você tem a aliança adâmica e a aliança de Deus com Adão. Noaica e a aliança com Noé. Abraâmica, com Abraão. Mosaica, com Moisés. Você tem a aliança que a gente chama de aliança palestínica, que é a aliança com a terra. Existem várias alianças na Bíblia. E aí Jesus vem e diz, esta é a nova aliança. Ele não diz, é mais uma. Esta substitui todas as outras. Esta nova aliança é no meu sangue, porque toda aliança tem que ser no sangue. O selo da aliança é o sangue. O que determina se a aliança foi feita é o sangue. Você nunca parou para pensar por que as mulheres virgens, elas têm um ímen? Nunca parou para pensar nisso? Por que Deus pôs um selo ali? É para ser rompido e estabelecer uma aliança de sangue. Ninguém fala nada para nós, né? A coisa vai passando. E o que as pessoas estão fazendo hoje? Quebram essa aliança. Vivem
de uma forma absolutamente impura. Aí depois vem no dia do casamento, os dois bonitinhos, ela de branco, ele com aquela cara lavada, chega na presença de Deus. Abençoa, Senhor, o nosso casamento. As pessoas não entendem a vida espiritual. A vida espiritual não é assim. Quando eu fui ordenado em 1983, janeiro de 83. E assumi uma igreja. Sabe como é que é? Pastor, eu era novo, menino, era pastor novo e novo pastor. Porque o pastor anterior era um senhor de idade e havia morrido. Ele saiu para comprar pão e morreu na rua. Morreu, teve uma parada, morreu. E a igreja ficou vários meses sem pastor. E aí me convidaram e Deus dirigiu e eu aceitei e pronto. Estou eu lá de pastor novo e novo pastor. Aí choveu o casamento para eu fazer. Em 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ou 1 ano. Não, em 1 ano e meio eu fiz 15 casamentos. 15 casamentos em 18 meses. Até o dia que eu fiz o casamento de um rapaz que veio bêbado. E ele já chegou, ele estava assim, ó, na minha frente. Eu disse para Deus, Senhor, eu estou fazendo tudo errado. Como é que eu vou pedir para o Senhor abençoar o que o Senhor não abençoa? Como é que eu vou pedir para o Senhor fazer aqui uma bênção de aliança para um casal que eu não sei nem qual que é a fé deles? Porque eu tinha aprendido assim. Eu não perguntei por quê. Quando eu perguntei por quê, eu assumi uma postura. Se a partir de hoje só faço casamento de 2 cristãos. Se os 2 não forem cristãos, vem conversar comigo que eu evangelizo e faço casamento. Não tem problema, mas primeiro tem que evangelizar os caras. Quem que eu sou? Eu sou um profissional da fé? Paga que o homem faz? Eu tenho que entender o significado das coisas. Então eu tomei essa decisão. Apanhei que vocês não acreditam. Começou com o filho de um presbítero. Rapaz da pá virada, como a gente fala. Vivia uma vida completamente longe do Senhor. Aí a mãe chegou para mim e disse, filho, pastor, meu filho vai casar, ele gostaria que o senhor fizesse o casamento. Eu falei, mas eu não conheço ele, não sei quem é, não sei o quê. Então, não sei o quê, mas ele não vem ninguém. Não, ele não vem. Eu falei, então, eu não vou fazer. Aí começou a minha sequência de crucificações ministeriais. Falando sério. A coisa foi tão feia. Isso aconteceu na década de 1980. Alguns anos atrás eu revi esse casal. Encontrei esse casal. Os pais. Já bem de idade. E a senhora olhou para mim. Eu disse, como é que vai a sua casa, a sua família? Tá tudo bem, pastor, graças a Deus, meus filhos estão bem. Meu filho, inclusive, que o senhor não fez o casamento. Anos. Quase 30 anos só. O senhor não fez. Te odeio até hoje. Porque o meu posicionamento não é assim, eu sou melhor do que os outros. Se você não é de Jesus, eu não faço o casamento. Não. É uma coisa absolutamente simples. Se você chega na presença de Deus para pedir a bênção, por que é que você vai fazer isso se você não crê? Porque seu pai quer? Porque sua mãe quer? E por que é que eu vou chegar para Deus e vou dizer, Senhor, abençoa os teus filhos? Eles não são filhos. Abençoa, Senhor, esse relacionamento puro. Se é sujo. Eu disse, a minha mão não põe mais na cabeça desse povo. Se você não entende o porquê das coisas, você continua fazendo coisas mecanicamente, sem significado algum. A aliança que Jesus estabeleceu é a aliança de sangue. Esse é o princípio. Toda aliança tem que ter como selo o sangue.
Isso você vê desde Adão. Quando Adão e Eva pecaram e eles se viram nus, você lembra disso? Eles se cobriram com folhas, lembram? Rumaram as folhas lá desesperados para se cobrir, porque estavam com vergonha. Quando Deus veio conversar com eles, o Senhor fez o quê? Deu roupa para eles. Da onde saiu essa roupa? De animais que foram mortos e sacrificados para cobrir. É isso que quer dizer a palavra propiciação. Cobrir. Quando você lê na Bíblia propiciação, às vezes você engasga, né? Procissão, não. Propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Como é que chamava a tampa da arca da aliança? Propiciatório. Cobre. E é isso que Jesus está ensinando na ceia. Ele está dizendo, o corpo e o sangue, eles acontecem juntos aqui por uma razão estabelecida pelo Senhor. É por causa da aliança. Eu estou fazendo com vocês uma nova aliança. Essa aliança já não é mais baseada no fato de você ser ou não judeu, morar ou não na terra prometida. Não. É por causa de Jesus Cristo. Por isso que a igreja do Senhor é multicultural. E a igreja do Senhor é racial. Nós estamos na presença do Senhor e qualquer pessoa na face da terra, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Todo aquele. Não é 1 ou 2 ou 3 ou 5. Todo aquele, qualquer pessoa que chegar na presença do Senhor e pedir misericórdia, será salvo, diz a Bíblia. O caminho está aberto. A gente fala do véu que se rasgou, lembra? O que era o véu? O véu era uma cortina bem grossa que separava o lugar santo do lugar santíssimo dentro do templo. O lugar santo, os sacerdotes iam lá. O santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano ele entrava lá. E entrava com uma corda amarrada na cintura. Que se ele morresse lá dentro, porque ele oferecia o perdão de pecados pelo povo e pelos dele. Mas se ele não se arrependesse, ele morria lá dentro, na presença de Deus. A gente perdeu essa consciência de santidade. Davi está trazendo a arca do Senhor, a arca da aliança. Davi está trazendo a arca da aliança, lembram? E está feliz da vida e não sei o que, está num carro de boi, né? Ele diz, esse troço não tem amortecedor. Não é? Não tem nada, não tem pneu. Que negócio lá ficava pulando assim, ó. Cada buraco que passava, cada pedra que passava, que troço pulava. Chegou uma hora que a arca, eu acho que foi batendo assim, ela foi, quase caiu, uma pessoa foi ajudar a não cair, morreu. Aí você diz, é brincadeira, né, pastor? Coitado do rapaz. Não é coitado. Por que não é coitado? Eu não podia. Se caísse. O Senhor falou para pôr a mão? Não. Quem que podia pôr a mão? Os levitas. E se não era levita? Não podia pôr a mão. Morreu. Tanto é que Davi falou, para aqui. Eu não levo mais ela para lugar nenhum. Vamos deixar ela por aqui, em algum canto, e depois a gente vê o que faz. Porque o negócio é sério. Caiu o temor do Senhor. E a gente foi perdendo isso, né? A gente foi perdendo. E aí as pessoas acham hoje que nós estamos vivendo na época da graça e confunde graça com bagunça, graça com qualquer coisa, menos com santidade, com vida nova, com aliança, com sangue, etc. E aí a gente faz as coisas de qualquer jeito. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, olha aqui. Todas as vezes que vocês comerdes este pão, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Comer indignamente é não levar em consideração o que foi feito pela sua salvação. É não levar em consideração que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, mas que eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que andar na linha, eu tenho que andar sério com Jesus.
Comer e beber indignamente é não levar em consideração que aquilo que Cristo fez por mim é para a minha vida nova. E para eu viver uma vida que agrade a Ele. E aí ele fala uma coisa aqui muito legal. Eu gosto muito, diz assim: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu gosto disso. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, é óbvio. Nem pelo Senhor e nem por ninguém. Se a gente olhasse para os nossos erros, se nós olhássemos para as nossas transgressões e chegássemos na presença de Deus e disséssemos: Senhor, eu pequei, o problema é meu, o problema não é dele, dela, do outro e da outra, é meu. E acertar a sua vida com Jesus. Ele diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porque afinal de contas somos trigo, não somos joio. Você acredita que Deus ainda disciplina a sua igreja? Não. E alguém aqui já viu alguma disciplina tranquila? O pai chega para o filho e fala assim: filho, vem aqui que eu vou te disciplinar. O filho fala: oba! Dói, não dá? O Senhor disse: eu disciplino que é para você não ser condenado com o mundo. Eu disciplino porque você é meu filho, porque eu te amo. Agora vai doer. E dói, né? E dói. Entenda o porquê das coisas. Hebreus capítulo 12 diz por quê. Ele diz: porque se você não é disciplinado pelo Senhor, então você não é filho dele. Mas se você é filho, você vai ser disciplinado, ou seja, o Senhor vai pôr você na linha. E muitas vezes, queridos, alguém aqui pode levantar e dizer: a vida cristã é um mar de rosas? Em sã consciência, alguém pode levantar e dizer: a vida cristã é a coisa mais fácil que eu tenho na face da terra para viver? Se a vida cristã para você é vir no culto de domingo, então é fácil. Mas se a vida cristã para você é viver os 3 mandatos do Senhor com integridade, aí é difícil, claro. E há momentos em que o Senhor vem e chama a nossa atenção, não é? Como a gente fala, puxa a nossa orelha. Para quê? Para colocar a gente no lugar correto. Para acertar o caminho. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não é dorme de cochilou na igreja, não. É dorme de morrer. Morreu. Morre. Pastor, eu não gosto dessas mensagens. Então você tem que tirar, por exemplo, Atos capítulo 5 da Bíblia, porque Atos capítulo 5 diz que teve um homem que chegou com a mulher dele e falou assim: vamos, está todo mundo aí vendendo as coisas, ajudando a igreja, ajudando os pobres, vamos fazer também? Vamos, mas vamos fazer o seguinte: a gente vende, portanto, e guarda uma parte, né? E aí a gente chega lá e diz que a gente vendeu tudo. Vamos. Ele chega lá, né? Como é que ele chamava? Ananias, né? Aí Ananias chega lá, Pedro diz assim: Ananias, o que você quer? Eu vim aqui, eu vendi um campo e está aqui o dinheiro. Ó, apóstolo. Ele: você vendeu, portanto? Vendi. Pedro disse assim: por que é que você está mentindo para o Espírito Santo? O cara, puf, morreu. Apagou. Aí pegaram o homem e foram enterrar, né? Sei lá, levar para algum canto. Aí vem a mulher dele. Sabe como é que é? A mulher demora mais para chegar na igreja, maquiagem, aquela coisa toda. Chegou ela. Pedro falou: senhora, vocês venderam um campo? Vendemos. Assim? É, assim, fizemos certinho. Aqui, ó. Então, só, dá uma olhada, tá vendo ali na porta ali, ó? Tá vendo uns caras ali? É. Eles enterraram o seu marido, eles vão enterrar você também. Morreu. Aí você diz: ah, pastor, para com isso, né? E como é que é esse negócio aí?
Pensei que isso só fosse do Antigo Testamento. Está no Novo Testamento, gente. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a igreja estava vibrante. Olha para mim aqui, eu vou terminar essa mensagem. Não aceite mensagens adocicadas que dizem que você é maravilhoso e especial, porque nenhum de nós é. Nem maravilhoso, nem especial. Jesus é maravilhoso e especial. Nós somos pecadores resgatados pela graça de Deus. Isso se nós nos arrependermos dos nossos pecados. A vida nova é um privilégio de ser vivida, mas ela só pode ser vivida debaixo do poder do Espírito Santo e na graça do Senhor. Leva Deus a sério na sua vida. Anda com Jesus certinho e as bênçãos virão. Agora, mensagens que adocicam, mensagens que dizem, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo porque você, afinal de contas, você é incrível. É aquela mensagem que eu preguei, a última, né? Da Ana. Você é linda, maravilhosa. Só espere que um dia alguém vai ficar sabendo disso. Mentira. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Não precisa falar para mim, não precisa responder para mim, mas eu vou te fazer uma pergunta. Por que é que você vai participar? Por que é que você vai participar da ceia do Senhor? Fecha os teus olhos, vamos orar.